Bem-vindo a este episódio. Hoje contamos a história de um homem que pode muito bem ser um dos compositores clássicos mais injustamente esquecidos da história da música ocidental. O seu nome é Orlando di Lasso, ou, dependendo de onde se estivesse na Europa renascentista, Orlando de Lassus, Roland de Lassus, ou simplesmente Orlando. Ele nasceu por volta de 1532, na cidade de Mons, no que hoje é a Bélgica, e morreu a 14 de junho de 1594, em Munique. Quando criança, foi raptado 3 vezes por causa da beleza da sua voz. Antes de completar 21 anos, tornou-se mestre de capela de uma das igrejas mais importantes da cristandade. Foi feito cavaleiro por um papa e elevado à nobreza por um imperador. Compôs mais de 1.350 obras. Algumas fontes apontam para mais de 2.000, em 4 línguas e em todos os principais gêneros musicais do seu tempo. Foi de longe o compositor mais publicado do século XVI. E, no entanto, hoje, muitas pessoas que adoram música clássica não conseguem dizer uma única coisa sobre ele. É isso que este episódio pretende mudar. Vamos acompanhar Orlando di Lasso desde a sua infância conturbada em Mons, passando pelos seus anos de formação em Itália, pelas cortes e oficinas de impressão da Europa, até ao notável capítulo final da sua vida na Baviera. Vamos explorar o que o tornou grande, o que o tornou humano e por que razão a sua música ainda hoje nos fala. Com uma clareza, um humor e uma profundidade que 400 anos não conseguiram apagar. Capítulo 1. Infância e juventude. Para compreender Orlando di Lasso, é preciso começar pela cidade onde nasceu. Mons, no condado de Hainaut, era uma próspera cidade comercial situada na fronteira entre o mundo francófono e o Flamengo. No início do século XVI, fazia parte do vasto império dos Habsburgo de Carlos V, tornando-se um lugar onde o poder espanhol, a cultura flamenga e a língua francesa se cruzavam e se misturavam. Essa capacidade de atravessar fronteiras, a facilidade em transitar entre línguas, estilos e mundos, viria a tornar-se a característica definidora do homem que ali cresceu. O ano exato do seu nascimento é incerto. A maioria dos estudiosos aponta para cerca de 1532, embora algumas fontes sugiram 1530. O seu nome de família era quase certamente de Latri e não Lasso. O nome pelo qual o conhecemos, Lasso em italiano, Lassus em latim, foi adotado mais tarde, provavelmente em Itália, e pode ter sido uma reinvenção deliberada. Um cronista do século XVII chamado Vincent registrou que o pai teria sido condenado por cunhar moeda falsa. Um crime grave, uma vergonha pública. Discute-se se esta história é totalmente verdadeira, mas o que sugere é uma infância marcada por alguma precariedade social e pela necessidade de se tornar alguém novo. O jovem Lasso foi admitido como menino de coro na igreja de São Nicolau, em Mons. O sistema dos meninos de coro nas catedrais era o equivalente renascentista de um conservatório de música. Rapazes com vozes excepcionais recebiam formação intensiva em canto, latim, contraponto e prática litúrgica. O que não era nada habitual foi o que aconteceu a Lasso em seguida. A sua voz era de tal forma extraordinária que ele se tornou, literalmente, um alvo. Segundo o testemunho pessoal de Samuel Quickelberg, um erudito que conheceu Lasso de perto na sua vida adulta e que escreveu uma das primeiras biografias sobre ele. O rapaz foi raptado 3 vezes antes de completar 12 anos. 3 vezes. Alguém com dinheiro e poder decidiu que a voz daquela criança era demasiado preciosa para permanecer em Mons e levou-o consigo. Das 2 primeiras vezes, os pais conseguiram encontrá-lo e trazê-lo de volta para casa. A terceira, em 1544, quem apareceu não era um oportunista qualquer. Era Ferrante Gonzaga, vice-rei da Sicília e um dos mais poderosos comandantes militares do exército imperial, de Carlos V. Desta vez, os pais de Lasso deram o seu consentimento. O rapaz de 12 anos deixou Mons e nunca mais voltou verdadeiramente. Vale a pena fazer aqui uma pausa porque é fácil ler esta história com olhos modernos e sentir apenas horror. E sim, há algo de perturbador num sistema em que crianças talentosas
eram retiradas das suas famílias e integradas numa rede de patronos aristocráticos e eclesiásticos. Mas para uma família com poucos recursos, colocar um filho talentoso na casa de um grande nobre representava uma oportunidade de educação, de carreira, de ascensão social. Ferrante Gonzaga era um nobre renascentista culto, que apreciava genuinamente a música e que proporcionou a Lasso acesso a um mundo ao qual nunca teria chegado a partir de Monsenhor. A viagem que se seguiu foi, sob qualquer ponto de vista, extraordinária. A casa de Gonzaga passou por França. Ele encontrava-se em campanha militar e depois seguiu para sul, atravessando Itália, até Mântua, onde a família Gonzaga mantinha uma das cortes mais prestigiadas da Europa. Depois até Palermo, na Sicília, e mais tarde até Milão, onde Gonzaga era governador. Para um adolescente vindo de uma pequena cidade belga, isto foi uma imersão na cultura mais sofisticada que a Europa tinha para oferecer. As cortes do norte de Itália, em meados do século XVI, eram o centro de tudo: arte, poesia, música, filosofia, moda e poder. Lasso absorveu tudo isso. Em Milão, acredita-se que tenha contactado com o madrigalista Spirito L'Ostia da Reggio, cujo estilo de madrigal italiano, leve e sensível ao texto, deixou marca no desenvolvimento da sensibilidade musical do jovem Lasso. O madrigal italiano era a grande forma artística secular da época. Íntimo, expressivo, profundamente ligado à poesia e à emoção. E Lasso adaptou-se a ele com naturalidade. Já demonstrava a qualidade que definiria toda a sua carreira, a capacidade de entrar em qualquer linguagem musical e falá-la como um nativo. Por volta de 1549, a partir de Milão, a casa voltou a deslocar-se e Lasso encontrou-se em Nápoles, desta vez com maior independência, trabalhando como cantor e começando a compor para o nobre napolitano Costantino Castriotto. Nápoles era um mundo completamente diferente. Era ruidosa, carnavalesca, cosmopolita. Uma cidade portuária, onde a cultura aristocrática espanhola se misturava com a vitalidade das ruas italianas. Foi aqui que Lasso entrou em contato com um outro tipo de música. A villanella, a moresca, as canções populares em dialeto. Música irreverente, terrena, cheia de jogos de palavras e duplos sentidos. Ele adorou e continuaria a escrever este tipo de música ao longo de toda a sua vida, mesmo quando ocupava os mais prestigiados cargos sacros da Europa. Um facto que revela muito sobre quem ele era. Capítulo 2. Vida e obra. Por volta de 1552, Lasso mudou-se para Roma e entrou ao serviço de Cosimo I de Médici. Em 1553, quando teria cerca de 21 anos, foi nomeado mestre de capela da Basílica de São João de Latrão. A Catedral do Bispo de Roma, a igreja-mãe de toda a cristandade. Era um dos cargos musicais mais prestigiados do mundo, e ele mal tinha idade para ter barba completa. Foi também nesses anos, em Roma, que Lasso quase certamente cruzou caminhos com Giovanni Pierluigi da Palestrina. Palestrina trabalhava na vizinha Capella Giulia, o coro da Basílica de São Pedro, e os dois jovens mestres ocupavam posições paralelas no auge da música sacra romana. Lasso estava no Latrão, Palestrina na Giulia. Eram contemporâneos, provavelmente conhecidos, possivelmente amigos. Mais tarde, Palestrina sucederia a Lasso no Latrão. A influência mútua entre os dois é debatida pelos estudiosos, mas as suas carreiras iniciais paralelas em Roma, na mesma década e na mesma cidade, são um facto, e um dos encontros mais fascinantes de gênio na história da música. Mas o período romano foi interrompido por uma tragédia pessoal. Em 1554, chegou a Lasso a notícia de que os seus pais, em Mons, estavam gravemente doentes. Demitiu-se do cargo, fez as malas e partiu apressadamente para norte, com toda a velocidade que um viajante do século XVI conseguia alcançar. Não chegou a tempo. Ambos os pais tinham morrido antes da sua chegada. Tinha saído de Mons aos 12 anos, levado pela sua voz, e agora regressava, aos 22, para descobrir que as pessoas que o tinham deixado partir, que tinham dado o seu consentimento,
talvez confiando que o voltariam a ver, já não estavam. Nunca mais voltou a Mons durante o resto da vida. A cidade onde nasceu, com a sua mistura irresolúvel de culpa e luto, era demasiado pesada para revisitar. Este momento de perda, defendem os estudiosos, deixou uma marca profunda na sua música. Os temas recorrentes de penitência, culpa, anseio de perdão e dor da separação que atravessam as suas maiores obras, os 7 salmos penitenciais, as paixões, o derradeiro Lagrimi de San Pietro, podem ter origem aqui nesta falha pessoal e concreta de não ter regressado a tempo. Depois deste luto, Lasso não regressou de imediato à Itália. Em vez disso, por volta de 1554 a 1555, viajou para Antuérpia, então a capital comercial do norte da Europa e um dos mais importantes centros de impressão musical. Em 1555, com o apoio da comunidade mercantil genovesa em Antuérpia, publicou a sua primeira coletânea, uma antologia marcante que reunia madrigais, vilanescas, chansons francesas e motetos. Ao mesmo tempo, o seu primeiro livro de madrigais, As 5 Vozes, foi impresso em Veneza. Encontrou também um patrono de enorme importância em Antoine Perrenot de Granvelle, cardeal arcebispo de Arras e um dos homens mais poderosos da administração de Carlos V. Lasso dedicou-lhe o seu primeiro livro de motetos, e na dedicatória, fiel ao seu espírito mordaz, inseriu um trocadilho latino com o próprio nome. A expressão, em latim, sustine lassum significa sustenta o cansado, sendo que lassum ecoa simultaneamente o seu apelido. Estava a apresentar-se ao mundo com uma piada sobre o próprio nome. Isso diz muito sobre o seu sentido de humor. Estas publicações anunciaram-no por toda a Europa como um gênio plenamente formado. Lasso percebeu algo que poucos músicos do seu tempo compreenderam. Publicar música não era apenas partilhá-la. Era construir reputação e alcançar patronos por todo um continente. Deixou Antuérpia em 1556, quando surgiu algo melhor. Um convite para integrar a capela da corte do duque Albrecht V da Baviera, em Munique. Chegou no outono de 1556 como tenor, e Munique, que se transformava numa metrópole cultural europeia, tornar-se-ia a sua casa para o resto da vida. 2 anos depois, em 1558, casou com Regina Weckinger, filha de uma dama de companhia da duquesa. Foi um casamento socialmente respeitável e, ao que tudo indica, genuinamente afetuoso. Regina não era uma figura passiva. Geria a casa com inteligência e determinação, escrevia cartas em nome do marido e, na sua doença final, seria quem mais lutaria por ele. Tiveram 6 filhos, 4 rapazes e 2 raparigas. 2 dos filhos, Ferdinand e Rudolf, tornaram-se compositores de mérito e mais tarde herdariam o cargo do pai na corte de Munique. Uma das filhas casou com o pintor da corte, Hans von Achen. A família estava plenamente integrada no tecido cultural de Munique. Em 1563, Lasso foi oficialmente nomeado mestre de capela da corte, sucedendo ao compositor flamengo Ludwig Daser. A partir desse momento, passou a exercer autoridade total sobre uma das melhores instituições musicais da Europa. A capela acabaria por contar com mais de 70 cantores, teclistas e instrumentistas. Os primeiros anos em Munique produziram algumas das obras mais íntimas e espiritualmente intensas de Lasso. Por volta de 1560, o duque Albrecht encomendou-lhe os 7 salmos penitenciais como obra devocional para uso pessoal. Música reservata, destinada à intimidade da corte ducal. Albrecht mandou ilustrar os manuscritos com esplêndidas miniaturas de página inteira do pintor da corte Hans Mielich, cujo ciclo de imagens, comentando cada salmo, transformou o projeto em algo sem precedentes. Uma obra total em que música, imagem sagrada e erudição humanista se fundem num único objeto devocional. Os salmos permaneceram inéditos durante décadas, sendo publicados apenas em 1584, 5 anos após a morte de Albrecht.
Ao longo das décadas de 1560 e 1570, a reputação de Lasso atingiu uma escala sem precedentes. A sua música era impressa em Veneza, Paris, Antuérpia, Nuremberg, Londres e além. No auge absoluto da sua fama, em 1569 e 1570, mais de 20 publicações diferentes com a sua música saíram num único ano. Pense no que isso significava numa época anterior à gravação, ao rádio, ao streaming ou a qualquer forma de comunicação de massa. A única maneira de a música de um compositor chegar às pessoas era através de livros impressos, cópias manuscritas ou apresentações ao vivo. E nesses anos, a música de Lasso surgia numa nova publicação praticamente a cada 2 semanas, em algum ponto da Europa. Viajou constantemente ao serviço do Duque Albrecht, a Flandres para recrutar cantores, a Veneza e Ferrara para procurar músicos, a Paris por 3 vezes para visitar a corte do rei Carlos IX de França. Em Paris, frequentou os círculos dos grandes poetas da Pléiade, Pierre de Ronsard e Joachim du Bellay, cujos versos franceses musicou com extraordinária sensibilidade. As suas chansons francesas, dentro desta tradição, tornaram-se as canções seculares mais reimpressas da Europa. E, numa das ironias mais deliciosas da história da Reforma, até os huguenotes protestantes, inimigos da corte católica e de tudo o que ela representava, acharam a sua música irresistível. Retiravam os textos das suas chansons mais picantes e substituíam-nos por versos calvinistas piedosos, usando canções católicas populares como veículo de devoção protestante. Durante uma viagem à Itália, em meados da década de 1570, Lasso encontrou também o jovem Giovanni Gabrieli, o compositor que viria a transformar a música sacra veneziana com o seu grandioso estilo policoral na Basílica de São Marcos. Gabrieli foi para Munique e estudou com Lasso. Aquilo que absorveu na corte bávara, a riqueza das texturas, a expressividade dramática, o jogo entre grandes massas vocais, alimentou diretamente o som cerimonial que viria a definir a sua obra. A influência de Lasso sobre a geração que criou o início do Barroco não foi apenas estilística, foi pessoal e formativa. A competição internacional pelos serviços de Lasso era intensa. O rei Carlos IX de França tentou pessoalmente atraí-lo para Paris em 1574. Lasso recusou. A corte de Munique respondeu de imediato aumentando-lhe o salário, de 325 para 400 gulden por ano, apenas para o manter. Depois, em 1580, o eleitor da Saxônia ofereceu-lhe o prestigiado cargo de mestre de capela da corte em Dresden. Lasso voltou a recusar. Entre outras razões, citou os seus extensos bens na Baviera. Uma casa perto da Platzel, em Munique, outra casa adjacente e terrenos em Maisach e Schöngeising. A superestrela internacional tinha se tornado um verdadeiro proprietário bávaro. A sua relação com o jovem príncipe herdeiro, o futuro duque Wilhelm V, era de outra natureza, bem diferente destas honras formais. Ao longo da década de 1570, Lasso escreveu-lhe cartas que estão entre os documentos mais divertidos de todo o Renascimento. São textos errantes, digressivos, multilingües, misturando francês, italiano, latim e alemão na mesma frase, cheios de piadas privadas, alcunhas afetuosas e referências codificadas que ainda hoje geram debate entre estudiosos. Numa carta, Lasso relata com entusiasmo ter ganho no jogo de cartas a um cortesão do duque. Noutra, queixa-se das intrigas da corte com uma indignação cômica. Sobrevivem 43 dessas cartas, conservadas na Bayerische Staatsbibliothek, em Munique, e elas desenham o retrato de um homem espirituoso, afetuoso e completamente à vontade entre as figuras mais poderosas do seu tempo. Capítulo 3. Últimos anos. Em 1579, o duque Albrecht V morreu e seu filho assumiu como duque Wilhelm V. A mudança alterou tudo. Albrecht havia sido um patrono generoso, amante das artes, que concedeu a Lasso enorme liberdade criativa. Wilhelm, por outro lado, era piedoso, cauteloso com as finanças
e profundamente influenciado pela Contra-Reforma Católica. A estrutura musical da corte, que havia crescido para mais de 70 músicos, foi gradualmente reduzida, mas a relação pessoal entre Lasso e Wilhelm permaneceu calorosa. Wilhelm manteve Lasso com salário integral, mesmo enquanto a capela encolhia, um gesto de lealdade pessoal que ia além de qualquer obrigação institucional. A grande ruptura do início da década de 1580 não veio das finanças, mas da religião. Em 1581, o Duque Wilhelm trouxe um reformador jesuíta chamado Wilhelm Tummler para reformar as práticas de culto da corte. O que Tummler encontrou ao chegar a Munique foi, segundo seu próprio relato, chocante. Padres que mal conseguiam ler a missa, um coro que atropelava os salmos, paramentos rasgados e sujos, e, talvez a exigência mais polêmica, músicos que insistiam em usar suas espadas durante a missa. Tummler determinou que deixassem as armas à porta e usassem vestes apropriadas do coro nas procissões. Relatos da época indicam que isso irritou profundamente os músicos. Dá quase para ouvir as reclamações. Quando Tummler escreveu a Roma para denunciar o estado da capela de Munique, seu superior jesuíta respondeu à margem da carta. Resposta que sobrevive até hoje nos arquivos do Colégio Germânico dos Jesuítas em Roma. Ele escreveu: "O que mais você esperava de cantores escolhidos entre a ralé? Estão mais interessados em comer e beber do que na liturgia e vendem seus serviços a quem pagar mais. Trata-se de um documento surpreendentemente direto, uma crítica institucional do século XVI que poderia ter sido escrita ontem sobre praticamente qualquer conjunto em qualquer instituição." As reformas de Tummler tiveram consequências diretas e mensuráveis na música de Lasso. Os estudiosos conseguem rastrear esse impacto quase mês a mês. Em março de 1582, Lasso compôs suas paixões segundo São Marcos e São Lucas, que foram executadas em abril daquele mesmo ano. Ao compará-las com suas paixões anteriores, as de Mateus e João, percebe-se uma mudança estilística marcante. Os tratamentos mais floridos e emocionalmente expressivos, com desenvolvimento elaborado de personagens e pintura musical intensa do texto, deram lugar a algo mais austero, despojado e centrado na palavra, quase sem ornamentação. A teologia jesuíta da simplicidade e do realismo, como expressa nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, havia entrado diretamente na música. A pressão religiosa e política deixou marcas profundas na voz composicional. Na mesma época, o Duque Wilhelm decretou a liturgia reformada em toda a Baviera, acrescentando, com a severidade típica da Contra-Reforma, que o descumprimento seria punido com a morte. Lasso navegou esse ambiente com a flexibilidade de alguém que passou a vida inteira transitando entre cortes e culturas. Compôs música que atendia à austeridade jesuíta para a liturgia, ao mesmo tempo em que continuava a produzir peças seculares vivas para o entretenimento da corte. As 17 obras de Lasso incluídas em uma lista jesuíta de músicas proibidas em 1591 são um testemunho curioso de sua amplitude. O mesmo compositor cujos profundamente devotos salmos penitenciais foram encomendados como devoção privada real também era o autor de canções de bebida que atraíam censura oficial. Por volta de 1590, a escuridão começou a se fechar. Nessa época, a data exata é incerta, Lasso sofreu um colapso de saúde devastador. Sua esposa Regina chegou em casa um dia e encontrou o marido incapaz de falar e sem reconhecê-la. Um médico da corte chamado Thomas Merman foi chamado. Houve alguma recuperação, mas Lasso nunca voltou a ser o que era antes. Passou a sofrer de insônia crônica, perdeu a capacidade de trabalhar e, talvez a mudança mais marcante para quem o conhecia, tornou-se, nas palavras da própria Regina, sombrio e falava apenas da morte. O homem cujas cartas, a Wilhelm, eram cheias de piadas, jogos de palavras e histórias de apostas, havia se transformado completamente. Médicos modernos, observando a descrição clínica, incapacidade súbita, perda da fala, incapacidade de reconhecer a esposa,
seguida de depressão prolongada e insônia. Provavelmente diagnosticariam um derrame seguido de um episódio depressivo prolongado. Os médicos do século XVI chamavam isso de verdadeira melancolia, um excesso de bilis negra. Regina lutou com determinação em seu favor, escrevendo a antigos patronos, lembrando-os de suas décadas de serviço fiel e argumentando que o excesso de trabalho havia destruído sua saúde. A situação financeira nesses anos finais era precária, e o risco de pobreza, depois de tantos anos de reconhecimento, era real. E ainda assim, desse período sombrio, nos últimos meses de sua vida, surgiu algo extraordinário. Em 1594, poucas semanas antes de morrer, Lasso concluiu um ciclo de 20 madrigais sacros para 7 vozes e um moteto final em latim. Deu-lhe o nome Lagrime de San Pietro. As Lágrimas de São Pedro. Os textos são do poeta napolitano Luigi Tansilo, falecido em 1568. Os versos retratam a agonia interior de São Pedro após negar Cristo 3 vezes, as etapas da vergonha, do luto e do desejo desesperado de perdão. Trata-se de culpa. Trata-se da terrível distância entre quem somos e quem pretendíamos ser. Trata-se de pedir misericórdia quando nem sabemos se a merecemos. No dia 24 de maio de 1594, Lasso enviou o manuscrito ao Papa Clemente VIII, acompanhado de uma carta de dedicatória. Chamou a obra de um ato de devoção pessoal. Per mia particolare devotione. 3 semanas depois, em 14 de junho de 1594, morreu em Munique. Há ainda um detalhe que assombra essa história. Segundo alguns relatos, Wilhelm V teria decidido naquele mesmo dia, o dia da morte de Lasso, dispensá-lo do serviço da corte devido às pressões financeiras que vinham se acumulando há anos. Seja isso exatamente verdadeiro ou um caso de coincidência trágica, amplificada por narrativas posteriores, o fato carrega um peso simbólico próprio. Lasso foi enterrado no cemitério franciscano de Munique. Seus filhos Ferdinand e Rudolf reuniram toda a sua produção de motetos e a publicaram em 1604 sob o título Magnum Opus Musicum, a grande obra musical. E como o título sugere, não se tratava de exagero. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórico. Para compreender o que torna Orlando de Lasso excepcional, é preciso primeiro perceber o panorama musical em que ele surgiu. A tradição dominante do final do Renascimento era aquilo a que chamamos a escola franco-flamenga, um estilo de polifonia, ou seja, composição a várias vozes, desenvolvido ao longo de gerações por compositores dos Países Baixos e do norte de França. Nomes como Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem e Josquin des Prez construíram esta tradição ao longo do século XV. Era uma música tecnicamente sofisticada, estruturalmente complexa e, acima de tudo, internacional. Os compositores franco-flamengos eram as verdadeiras estrelas da sua época, requisitados por cortes em toda a Europa precisamente pelo domínio que tinham deste estilo. Lasso nasceu dentro desta tradição. Era o seu herdeiro, e depois foi muito além dela. Aquilo que Lasso fez, algo que ninguém antes dele tinha conseguido de forma tão completa, foi absorver totalmente essa tradição e, a partir daí, acrescentar uma fluência em todas as outras grandes linguagens musicais do seu tempo. Compôs com igual naturalidade em latim, italiano, francês e alemão. Não apenas com competência, mas com um verdadeiro domínio do caráter rítmico de cada língua, do modo como o texto é declamado, da sua carga emocional. Palestrina compunha quase exclusivamente em latim. Outros compositores especializavam-se em italiano ou francês. Lasso era tudo isso ao mesmo tempo. Este domínio das 4 línguas não era apenas uma questão técnica. O latim carregava o peso da cerimônia sagrada e da gravidade humanista. O italiano era a língua da vivacidade erótica, da surpresa dramática e do lirismo caloroso. O francês expressava elegância, jogo de palavras e refinamento cortesão. O alemão trazia franqueza, sentimento comunitário e apelo popular. Lasso movia-se entre todas elas com a naturalidade de um verdadeiro poliglota.
A técnica pela qual é mais celebrado é a chamada pintura de texto. A música ilustra e interpreta o significado emocional das palavras cantadas. Quando o texto fala de dor, Lasso escreve harmonias dissonantes que quase ferem o ouvido. Quando fala de voo, as linhas melódicas sobem rapidamente. Quando fala de morte, a música abranda e escurece. Ele utilizava esta técnica com uma consistência, subtileza e inteligência dramática que o distinguem claramente. Por exemplo, nas suas Paixões, termina de forma sistemática as secções de texto que contêm perguntas com uma elevação da linha melódica, imitando a entoação natural da fala. Este é um dos primeiros exemplos em que a prosódia da linguagem falada é integrada de forma sistemática na escrita polifônica. Nessas mesmas Paixões, Lasso alcança algo ainda mais notável: uma caracterização musical sustentada ao longo de toda a narrativa. O medo crescente de Pedro é representado através de figuras melódicas cada vez mais agitadas. Melismas mais longos, maior repetição de texto, uma sensação de desespero em crescendo. A culpa de Judas surge marcada por uma alteração na textura vocal e por uma resolução que lhe é negada de forma distinta dos outros personagens. Já os sumos sacerdotes que condenam Jesus são retratados quase sem qualquer dramatização. Música austera, fria, desprovida de emoção, em linha com as próprias palavras de Cristo sobre os sepulcros caiados, belos por fora, mas vazios por dentro. Este tipo de caracterização dramática contínua só voltaria a aparecer com tal consistência nas óperas de Monteverdi. Entre as suas obras mais experimentais, destaca-se Prophetiae Sibillarum, as profecias das Sibilas. Este ciclo de 12 motetes, composto provavelmente no final da década de 1550, mas apenas publicado após a sua morte, explora um cromatismo que leva na harmonia renascentista ao seu limite extremo. As mudanças de semitom e as progressões harmônicas inesperadas criam cores sonoras que fazem lembrar música do início do século XX. Classificada como música reservata, tratava-se de música destinada a um contexto privado na corte, não pensada para a execução pública. Lasso usava a intimidade do mecenato aristocrático como um verdadeiro laboratório para ideias demasiado ousadas para o grande público. O conceito de música reservada a audiências restritas, foi um dos quadros intelectuais fundamentais da cultura musical do final do Renascimento. Estava ligado ao projeto humanista mais amplo de recriar o lendário poder ético da música da Grécia Antiga, através de uma união íntima entre texto e som. Lasso foi um dos seus principais representantes, e os 7 salmos penitenciais pertencem a este universo tanto quanto as Prophetiae Sibillarum. Ambas são obras concebidas não para a igreja, nem para o público em geral, mas para um ouvinte individual, num espaço privado, em busca de uma experiência de profundidade que a música pública não podia oferecer. A sua produção secular é igualmente impressionante. A chanson francesa Je l'aime bien sobreviveu em 31 edições conhecidas. A sua versão de Suzanne Anjou apareceu em 28 edições, além de 22 transcrições em tablatura para instrumentos a solo. Estes números são comparáveis, em termos de alcance cultural, a um grande sucesso musical da atualidade. A par destes êxitos populares, Lasso escreveu canções de bebida irreverentes e paródias cômicas de música litúrgica. Num motete, Fertur in conviviis, surge a frase, em latim, e amo mais a taberna do que a igreja. Para Lasso, não havia qualquer contradição entre a polifonia sacra mais sublime e a escrita de música que celebrava a vida mundana. Ambas faziam parte da experiência humana. Lasso chegou mesmo a integrar o seu próprio nome na música. O sistema de solmização do Renascimento utilizava sílabas para designar as 6 notas do essa-acorde: ut, re, mi, fá, sol, lá. O seu nome começa por lá. Um intervalo descendente de segunda maior, lá seguido de sol, aparece repetidamente em obras associadas a ele e também em homenagens de outros compositores. Esta assinatura, Lá-Sol, tornou-se o seu monograma musical,
uma espécie de marca pessoal reconhecida em toda a Europa. O compositor flamengo Jean Turnhout, numa coleção de madrigais de 1589, dedicada ao governador dos Países Baixos, inicia várias peças citando precisamente esta figura, La Sol, retirada das obras de Lasso. Um gesto que os estudiosos descrevem como uma discreta reverência ao divino Lasso. No seu primeiro livro de motetes, publicado em Antuérpia em 1556, Lasso abre a coleção com um motete cujo texto latino inclui a frase Mussarum famulum ne despice, sustine lassum. Não desprezes este servo das musas, sustenta o cansado. A palavra lassum, que significa o cansado, funciona simultaneamente como um jogo de palavras com o seu apelido. E ele coloca a sua assinatura musical La Sol exatamente sobre essa palavra. Um compositor capaz de brincar assim com a própria dedicatória revela um tipo muito particular de autoconfiança. Um dos episódios mais curiosos da história editorial de Lasso envolve a sua canção de bebida Fertur in Convivis, publicada em 1576 pelos editores Leroy e Ballard, juntamente com uma lamentação fúnebre satírica dedicada ao compositor Clemens Non-Papa. Tratava-se claramente de uma piada. No entanto, editores huguenotes, aparentemente alheios à intenção satírica, interpretaram o texto como uma expressão sincera de devoção religiosa e voltaram a publicá-lo em rinários protestantes. Assim, uma paródia de canção de taberna transformou-se, por uma cadeia de mal-entendidos, numa peça de música sacra protestante. O sagrado e o profano ficaram irremediavelmente misturados. Uma metáfora perfeita para a obra de Lasso. E o que diziam os seus contemporâneos? O teórico musical Michał Pretorius, escrevendo no início do século XVII, declarou que os motetes de Lasso representavam o auge do gênero em toda a sua época. O compositor Jean de Castro reorganizou sistematicamente os motetes de 4 a 6 vozes de Lasso em versões a 3 vozes na década de 1570, como forma de aprendizagem composicional, tratando a sua obra como o mais alto manual pedagógico. Johann Sebastian Bach, um século mais tarde, estudou e transcreveu os seus motetes. E os salmos penitenciais continuaram a ser interpretados em igrejas bávaras até ao século XIX. E, no entanto, hoje em dia, quando se fala de polifonia renascentista, o nome que surge quase sempre é o de Palestrina, não o de Lasso. Os estudiosos há muito que assinalam este desequilíbrio. Durante a sua vida, Lasso foi muito mais famoso, mais publicado e mais executado do que Palestrina. O esquecimento aconteceu gradualmente, em parte por razões linguísticas. Palestrina compunha quase exclusivamente em latim, o que tornava a sua música acessível a qualquer pessoa com formação musical católica. Lasso escrevia em 4 línguas, e para apreciar plenamente o humor das suas chansons francesas, a intensidade dramática dos seus madrigais italianos e o caráter terreno das suas canções alemãs, é necessário encontrá-lo no seu próprio universo multilingüe. Durante séculos, isso foi exigente demais para a maioria dos ouvintes e estudiosos. Só no final do século XX é que a sua reputação começou a recuperar o espaço que tinha perdido. Capítulo 5. Vida fora da música. Todos os vestígios pessoais que chegaram até nós sobre Orlando de Lasso apontam para o mesmo retrato. Um homem de humor irreprimível, grande agilidade verbal e uma calorosa capacidade de ligação humana. As cartas dirigidas ao Duque Guilherme V são documentos extraordinários. São multilingües, cheias de jogos de palavras, auto-irônicas, repletas de mexericos e de piadas privadas que os estudiosos ainda hoje tentam decifrar. Lasso dirige-se ao príncipe com uma afeição brincalhona, usando alcunhas e referências codificadas que sugerem uma intimidade genuína, e não apenas um desempenho cortesão. Fala das suas vitórias em jogos de cartas. Queixa-se do tempo, das viagens e das intrigas da corte. Brinca com o próprio nome, chegando a escrever que está lasso ma di buon core, cansado mas de bom ânimo. Em italiano, lasso significa cansado. É simultaneamente o seu nome e um trocadilho constante,
suavemente autoirônico, sobre o seu próprio estado. Para além das cartas, a imagem da sua vida cotidiana é a de uma domesticidade estável e confortável. Orgulhava-se das suas propriedades, cuidava de um jardim, jogava, e ao que tudo indica, ganhava mais vezes do que perdia. Comia e bebia bem. A queixa do superior jesuíta de que os seus músicos estavam mais interessados em comer e beber do que na liturgia capta quase certamente algo do ambiente geral da capela da corte de Munique, que Lasso dirigia. Era uma presença física e convivial. Um homem que pertencia a uma mesa entre amigos, não a um retiro solitário. O seu casamento com Regina foi, tanto quanto as fontes permitem afirmar, uma verdadeira parceria. Tiveram 6 filhos ao longo de vários anos, e a casa era grande e cheia de vida. Durante a sua doença final, foi Regina quem assumiu o controlo, escrevendo a patronos, gerindo as finanças e descrevendo o estado do marido em cartas que continuam a ser a principal fonte clínica sobre o que lhe aconteceu. A sua voz nessas cartas é incisiva, preocupada e orgulhosa. Não pede caridade, exige reconhecimento pelo que Lasso deu à corte. A sua relação com a religião é a dimensão mais complexa da sua personalidade e tem intrigado estudiosos durante gerações. Lasso foi um católico romano ao longo de toda a vida, e a sua música sacra, os salmos penitenciais, as paixões, as profetiae sibilarum, as lagrime de San Pietro, está entre as mais profundas e sinceramente devocionais do século XVI. São obras de um homem que verdadeiramente se confrontou com a fé, a culpa e a esperança na misericórdia divina. E, no entanto, esse mesmo homem escreveu canções de beber que parodiam a liturgia, musicou textos que celebram a taberna acima da igreja, compôs missas baseadas em material musical, de chansons seculares e até eróticas, e encheu as suas obras seculares italianas de jogos de palavras obscenos. O provincial jesuíta da Baviera colocou 17 das suas peças numa lista de música proibida em 1591. Os huguenotes utilizavam as suas chansons picantes como material de devoção. Ambas as coisas eram verdade ao mesmo tempo. A interpretação acadêmica mais convincente é que Lasso operava dentro de uma distinção renascentista clara entre o secular e o verdadeiramente profano. O secular era um espaço humano partilhado, terreno, corporal, cômico, que a cultura cristã podia conter e até redimir. Apenas o que era genuinamente antissagrado, diretamente blasfemo, estava verdadeiramente interdito, e Lasso nunca cruzou essa linha. Além disso, a prática de basear obras sacras, missas, magnificats, em material musical secular era completamente comum na cultura musical renascentista. Era entendida como uma elevação artística, pegar em material mundano e enobrecê-lo espiritualmente ao colocá-lo num contexto sagrado. Lasso foi um dos maiores mestres desta técnica, tendo composto cerca de 100 de magnificats, muitos deles baseados em fontes seculares, incluindo canções de amor e música de dança. Nos seus últimos anos, a dimensão religiosa tornou-se intensamente pessoal. As Lagrime de San Pietro não são uma obra de devoção encomendada. São a meditação de um homem à beira da morte sobre a culpa e a esperança no perdão. Pedro falhou ao seu Senhor no momento mais decisivo. Lasso falhou aos seus pais no momento mais decisivo. O paralelismo não precisa de ser forçado pelos estudiosos. Está presente em cada compasso da música. Num dos madrigais do ciclo das Lagrime, há uma expressão latina inserida no texto. Sediste lassus. Sentaste-te, cansado. A palavra lassus em latim significa cansado ou exausto. É também o próprio nome de Lasso. Os estudiosos têm observado que este momento, um compositor moribundo a inserir o seu próprio nome numa oração dirigida a Cristo, pedindo misericórdia, é talvez o instante mais íntimo de toda a sua música. É um homem a dizer, estou aqui, estou cansado, o meu nome é o cansaço, por favor, não te esqueças de mim. Capítulo 6. Onde se pode encontrá-lo hoje? Um dos fatos mais impressionantes do legado de Orlando de Lasso
é que a edição acadêmica completa das suas obras, o projeto de estabelecer, editar e publicar todas as composições sobreviventes numa forma autoritativa, só foi concluída em 2021, não em 1921, nem em 1821. Em 2021, 427 anos após a sua morte. Foi esse o tempo necessário para compreender plenamente a dimensão do que deixou para trás. A instituição responsável por concluir essa tarefa monumental é a Academia Bávara de Ciências e Humanidades, em Munique. A edição completa Orlando de Lasso da Academia, conhecida em alemão como Gesamtausgabe, foi iniciada na década de 1890 por Franz Xaver Haberl e Adolf Sandberger, interrompida devido a dificuldades financeiras e às guerras, e retomada em 1956. A nova edição completa, publicada em colaboração com a editora Berenreiter, em Kassel, compreende 26 volumes e foi concluída em meados da década de 1990. A revisão da antiga edição foi finalmente terminada em 2021. A Biblioteca Estatal da Baviera, em Munique, conserva algumas das fontes primárias mais importantes de Lasso em todo o mundo. Entre elas encontra-se o Códice Mielich, o manuscrito iluminado dos 7 salmos penitenciais, pintado pelo artista da corte Hans Mielich, que combina a partitura musical com um ciclo completo de iluminuras que ilustram cada salmo. Muitos destes manuscritos estão hoje acessíveis em formato digital através das coleções online da biblioteca. A editora musical Berenreiter, em Kassel, continua a publicar volumes individuais das obras de Lasso em edições destinadas à interpretação, tornando as suas partituras disponíveis para coros e ensembles em todo o mundo. A Breitkopf und Härtel, em Leipzig, publicou partes significativas da edição completa mais antiga, e a Carus Verlag, em Stuttgart, oferece edições especialmente pensadas para a prática coral. Em Mons, a cidade belga onde Lasso nasceu, o compositor é homenageado com um monumento no complexo arquitetônico conhecido como Cantoria. Mons foi designada Capital Europeia da Cultura em 2015, ocasião que motivou uma programação significativa dedicada à sua música e ao seu legado. Para quem deseja ouvir a sua música ao vivo, o panorama é rico. Conjuntos especializados em música antiga por toda a Europa e além fronteiras fizeram de Lasso uma figura central do seu repertório. O Ewelgas Ensemble, sob a direção de Paul Van Nevel, gravou partes importantes da sua obra, incluindo as Lagrime de San Pietro, com uma profundidade artística e rigor acadêmico difíceis de igualar. O ensemble La Tempête, dirigido por Simon-Pierre Bestion, lançou em 2024 uma gravação intitulada Orlando, A Melancholic Portrait, que aborda a música de Lasso com grande liberdade de instrumentação e de timbre, projetando-a no século XXI. O Hilliard Ensemble, o Prophète de la Quinta e o Ensemble Vocal Européen, sob a direção de Philippe Hervéguer, também deram contributos significativos para a discografia de Lasso. Para quem está a começar a explorar a sua obra, As Lágrimas de San Pietro são o ponto de partida natural, uma obra de enorme intensidade emocional e notável coerência musical, que pode ser ouvida de uma só vez. Entre as universidades e conservatórios onde a obra de Lasso integra estudos sérios de musicologia e de interpretação, destacam-se Cambridge, Harvard, Yale, a Ludwig Maximilians Universität de Munique e a Schola Cantorum Basiliensis, em Basileia. O principal centro europeu de formação em prática de interpretação historicamente informada. O estudo acadêmico de referência em língua inglesa é Orlando de Lasso Studies, editado por Peter Bergquist e publicado pela Cambridge University Press em 1999. A música de Lasso também chegou ao cinema. Em 1974, o realizador alemão Werner Herzog utilizou o seu Requiem A5 como parte da banda sonora de O Enigma de Caspar Hauser, um filme sobre um jovem que apareceu em Nuremberg em 1828, sem memória e sem linguagem.
O filme recebeu o Grande Prêmio do Júri em Cannes. Mais recentemente, em 2022, o realizador franco-belga Joaquim Tomy produziu um documentário de 56 minutos intitulado simplesmente Orlando de Lasso, A Composer's Life in the Renaissance, exibido no canal Arte e que combina música e narrativa para contar a história da sua vida. O álbum Orlando, lançado em 2024 pelo Ensemble La Tempête, nasceu diretamente desse projeto documental. Um dos tributos mais significativos ao legado de Lasso liga o seu nome diretamente ao mundo vivo da educação musical. Em 2006, o Rotary Club München International fundou em Munique a Orlandos Lassos Stiftung, a Fundação Orlandos Lassos. O objetivo da fundação é apoiar estudantes de música altamente talentosos da Universidade de Música e Teatro de Munique que enfrentam dificuldades financeiras. Procura contribuir tanto para o desenvolvimento artístico desses jovens como para o seu papel mais amplo na sociedade. A escolha de Orlando de Lasso como patrono da fundação foi deliberada. Enquanto músico de atividade internacional e mediador cultural que atravessou línguas, fronteiras e contextos sociais ao longo da sua vida, Lasso representa uma inspiração particular para uma instituição dedicada a formar a próxima geração de talentos musicais. Hoje, em Munique, Lasso é também homenageado com uma estátua de bronze na Promenadenplatz, que numa das notas mais curiosas da história da música, é simultaneamente adornada por fãs de Michael Jackson com letras de canções, velas e flores. Uma afinidade inesperada entre o príncipe da música e o rei do pop. Resumo. Orlando de Lasso nasceu por volta de 1532 em Mons. Foi raptado 3 vezes em criança e acabou levado pelas circunstâncias para uma vida de extraordinária amplitude, passando por Nápoles, Roma, Antuérpia e, por fim, Munique, onde viveu os últimos 38 anos da sua vida. Compôs mais de 1.350 obras em 4 línguas, abrangendo todos os principais gêneros vocais do seu tempo. Foi o compositor mais publicado do século XVI, reconhecido por papas e imperadores e conhecido por toda a Europa, das cortes de França aos coros da Alemanha protestante. Foi também um homem que gostava de jogos de azar, do seu jardim e de boa companhia, que escrevia piadas obscenas e orações sublimes com igual cuidado, que inscrevia o próprio nome tanto em dedicatórias como em preces derradeiras, que perdeu os pais por causa da distância e de um sentimento de culpa, e passou o resto da vida a escrever música sobre a penitência e a esperança de perdão. Morreu a 14 de junho de 1594, poucos dias depois de enviar a sua última obra-prima para Roma, numa cidade que se tornara o único lar que alguma vez escolheu de fato. A sua música não é difícil de amar. É generosa, humana, espirituosa e comovente. Pede apenas que a encontremos na língua em que fala, e fala muitas. O melhor que pode fazer é começar por algum lado, pelas lágrimas de San Pietro talvez, ou pelos salmos penitenciais, ou por uma das suas canções de beber cômicas, e deixar que a música faça o que sempre fez. Se este episódio abriu uma porta para esse mundo, então cumpriu o seu propósito. Obrigado por ouvir. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e reserve um momento para classificar o podcast. Isso ajuda-nos muito.